Deus, com muita alegria com a paz do Senhor. Amém. Vamos ao Senhor com o 34, vou aproveitar essa oportunidade que Deus tem nos dado. Louvado seja Deus, louvamos o Senhor. Não perturbei o coração, porque
Jesus. Vamos louvar o Senhor com hino, presentes, louvar seja Deus. E neste louvor que é a dízima fé para a casa de nosso Deus, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Induzemos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tão bom Deus amigo é Cristo, carregou a nossa dor. Ele não quer ao cuidado ao Senhor, faz o coração dorido, goze, paz, consolação, e depois que não levando, glória a Deus, graças a Deus, estamos felizes de estar na presença de nosso Deus. O dia está se aproximando, louvado seja ao nome de nosso Deus. Conversando com minha nora, ela falando que a língua do ar essa noite de um terremoto, que cada chegou a achar. Isto é a vinda de Jesus que está se aproximando. Louvado seja, engrandecido o nome de nosso Deus. Por isso temos que ficar firme na palavra que Jesus ele está voltando. Louvado seja Deus. Ainda esta noite ele me mostrou, disse: o caminho é bem estreito e apertado, e é longa é longa a caminhada. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui. Graças a Deus por Deus continuar falando com a gente. Nós somos felizes e não paramos para pensar nisso. Somos o povo mais feliz da terra e a gente às vezes não valoriza. Às vezes a gente não valoriza o que Deus fez por nós, o que Ele está fazendo nesse momento. Aqui ao meu redor tem um anjo me guardando. Aí ao teu redor tem um anjo te guardando.
deixa. Não é assim que a Bíblia diz, que Deus manda o anjo ficar ao nosso redor, e que ao nosso derredor está o diabo bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então não é uma honra a gente ter um guarda do nosso lado, um guarda ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando. Então nós somos um povo muito ingrato, mas graças a Deus que Deus é misericordioso e continua entendendo nossa ingratidão e pedindo a gente, seja mais grato, porque a salvação é o bem maior que a gente pode, o ser humano pode ter, a salvação. Abra a tua Bíblia aí, louvado seja o nome do Senhor, em Marcos capítulo 16 e o versículo 15. Louvado seja o nome de Jesus. Marcos 16 e o versículo 15. Que eu quero tentar te levar a entender, você que ainda não entendeu, eu quero tentar levar você a entender sobre missão, porque Deus vem falando constantemente que Jesus transporta, e o mundo vai afunilando que só a misericórdia é do Senhor. Então a igreja, ela precisa sonhar, ela precisa fazer mais. Eu e você, diz assim a palavra de Deus, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Curva a sua cabeça se você quer ir para o céu. Feche os seus olhos se você quer ir para o céu. E levanta a sua voz orando a Deus se você quer ir para o céu. Querido Deus, em nome de Jesus oramos ao Senhor para agradecer pela palavra lida, para agradecer por estarmos aqui, para agradecermos por ter nos chamado para o teu caminho, te agradecer por estar com um anjo aqui ao meu redor me guardando, chorando. Muito obrigado, Deus. Peço ao Senhor que tome a primazia do nosso culto, da nossa reunião, e fala conosco, Deus, segundo a tua vontade. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém e amém. Louvado seja Deus. Está conosco o nosso amigo Apinho. Cadê Apinho? Está onde? Está ali. O que nós temos a dizer ao nosso amigo: seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, nós, essa madrugada, orando aqui na igreja e pedindo a Deus uma palavra para hoje à noite. Louvado seja Deus, o Senhor colocou no meu coração isto aqui. Engrandecido ao nome do Senhor. A igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus precisa sonhar, precisa fazer missões. Essa semana passada eu estava conversando com um amigo que é de outro estado, de um estado rico, e falando sobre missão, falando sobre o que a igreja faz para ajudar na secretaria de missão. E aí ele disse para mim: é um privilégio ouvir essas palavras, chorando ele e a mulher, porque na nossa região, uma igreja rica, numa cidade rica, mas infelizmente muitos não falam mais em missão, muitos não querem mais nem falar em missão. E ele disse: o Senhor louva a Deus por Deus ser tão bom na sua vida e no seu ministério, engrandecido ao nome do Senhor. E eu disse: eu tenho agradecido muito a Deus. Sei que não agradeço, você entendeu, como Deus merece, mas o ser humano é assim mesmo. Mas o Senhor Jesus, quando ele esteve na terra, antes dele ser assunto aos céus, ele disse
ide e anunciai o Evangelho a toda criatura. E a igreja do Senhor, ela precisa amadurecer, porque a igreja do Senhor, principalmente a nossa igreja, ela foi formada baseada em apenas uma estratégia de evangelismo. Ela foi formada assim. Ela não foi formada, você entendeu, em todas as áreas. Ela foi formada que evangelizar era só pegar um panfleto e entregar de porta em porta, era convidar as pessoas para vir à igreja, era fazer um culto na frente da casa das pessoas, era fazer uma cruzada. Isso aí, pastor, isso aí é bom e muito bom. E isso soma para a alma chegar aos pés do Senhor Jesus. E a gente continua fazendo esse trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Essa semana conversei com a irmã Crebs para, louvado seja Deus, formar uma equipe para entregar panfletos evangélicos lá na porta junto ao colégio. Pegar toda a massa e entregar. Pegar aquele povo tudinho. Então a igreja continua pregando de porta em porta, a igreja continua evangelizando com uma caixa de som, a igreja continua fazendo isso e aquilo. E a igreja continua construindo, a igreja continua evangelizando como ela vinha evangelizando. Um carro de som na porta de um carro de som ali do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a igreja, a nossa igreja, ela foi formada baseada só nisso aqui. Bendito ao nome do Senhor. E quando nós estendemos essa missão, ide de Jesus, o ide de Jesus, que a gente diz, louvado seja Deus, vamos fazer tal coisa para chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas venham aos pés do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Muitos acham estranho, muitos até escandalizam, muitos até dizem não precisa isso, porque acredita que só a pregação da palavra de Deus já é o suficiente. E a pregação da palavra de Deus é importante, mas Jesus também mandou a gente amar o próximo como a gente ama. Engrandecido ao nome do Senhor. Então o Evangelho de Jesus vem recheado de obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas fomos chamados para as boas obras. Engrandecido ao nome do Senhor. E se eu digo que eu sou salvo e não tenho boas obras, eu estou mentindo e não tenho salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu fui chamado para as boas obras. A igreja ela foi chamada para as boas obras. Engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu pai, ele não era muito de estar nas casas das pessoas. Mas meu pai, quando ele tinha uma condição boa, antes dele cair no alcoolismo, ele tinha um dinheiro bom. Então, de 15 em 15 dias, ele dava uma viagem no carro dele. Ele comprou um carro, na época ele tinha muito dinheiro. Naquele tempo só tinha médico lá na cidade de Wagner, que chamava Ponte Nova, e vinha 2 médicos de 15 em 15 dias para Lapão. E esse era um povoadozinho, não tinha. E meu pai, 15 dias, ele ia lá em Ponte Nova, levar algumas pessoas doentes para passar no médico. E eu não cobrava, ele passava o dia lá ajeitando. E ele dizia: isso aqui é uma obra de caridade. Nós temos que ter obras de caridade. Então, aí na outra quinzena, vinha 2 médicos de Salvador atender em Lapão, porque não tinha hospital, não tinha nada. E aí ele levava esse povo para Lapão de graça também para ajudar.
Então a gente foi formado com isso. Meu avô, ele tinha eu falava o caixão de farinha. Ele tinha a roça da caridade, a roça de mandioca da caridade. Plantava aquela mandioca, quando colhia, fazia farinha e colocava naquele caixão grande. E aí, quando passavam os pedidores de esmola, ele tinha também o feijão, o palanque da caridade, tinha a roça de feijão da caridade. Ele tinha umas porcas matrizes, parideiras, e aquelas porcas, ele dizia: isso aqui é as porcas da caridade, é as porcas da caridade. Então aqueles porcos que nasciam, ele castrava, e ali engordava, e ele matava aquele porco, e ele colocava lá um toicinho lá no pau, lá na despensa. Quando passava um pedidor de esmola, dava um prato de feijão, um prato de farinha e uma tira daquele toicinho, e a pessoa ia embora. E quando servia o pedidor de esmola, aí dizia para ele que Deus tira você desse caminho, que um dia você tenha para dar. A pessoa ia embora. Então vi muito isso. Ele acabava de colher o feijão e ele colocava assim, uns 40 quilos de feijão num saco, e ele pegava na boca, uma mão na boca do saco, outra mão no fundo, e ele começava a rodar com aquele saco. Daqui a pouco ele tirava a mão da boca e ele espalhava aquele feijão na roça. E nós perguntávamos: para que isso aí, Ele disse: isso aqui é o dízimo. A terra deu, a terra também tem o direito de comer. Ele vinha, essa linhagem. E uma vez, meu pai, andando lá para a vaca, chegou lá e falou para o médico. Ele já conhecia os médicos, esses médicos da igreja presbiteriana, eles construíram aquele hospital. E lá falou para o médico: muitas pessoas morrem porque eu trago eles aqui, aí o senhor passa X injeção para tomar umas injeções, e lá não tem quem aplica essas injeções no povo, e muitos morrem e eu não posso fazer nada. Lá o médico disse: olha, Léo, eu vou te ensinar a aplicar a injeção hoje mesmo. Mas nós achamos o pai no máximo, para nós o pai já era o doutor. Aí colocou um jaleco de pai, um jaleco de enfermeiro, e disse: aqui está, ó, eu vou aplicar uns 2 pacientes aí, e eu vou te acompanhar o dia todo, e tu vai aprender a aplicar a injeção no povo, e lá quando o povo te procurar, tu aplica para salvar o povo não morrer. Eu disse: pois se o senhor me ensinar, eu vou aplicar mesmo. E aí passou o dia com aquele médico. À noite meu pai chegou, já com aquele estojo lá, com tudo ali, as agulhas e tal. E aí, rapaz, tudo, né, parecia cromado, uma coisa assim, aquela pastinha. E aí meu pai esterilizava com água quente, puxava e jogava. Para nós, menino, pai já era doutor, já era médico. Aí nós lá batendo papo, né, menino é assim, com os colegas: ei, meu pai já é doutor, meu pai já está aplicando injeção no povo, vai lá para tu ver. Então assim, aí meu pai, as pessoas vinham para casa, ele aplicava a injeção e com certeza salvou 2 ou 3 da morte. E quando as pessoas precisavam, ele ia lá aplicar a injeção no povo e não cobrava nada. Ele dizia: isso aqui é uma obra de caridade. O ser humano tem que ter caridade, ele precisa. Então meu pai não era de estar na casa das pessoas, não era de estar lá todo dia batendo papo, ele era muito reservado na dele. Mas ele dizia: nós precisamos ter obra de caridade. Louvado seja Deus. Uma parteira que tinha lá, que me pegou, nós chamávamos, todo mundo chamava ela de Manhana, ela morava em Lagoa Velha. Então a maioria daquele povo ali foi ela que pegou, foi ela que fez o parto. Então quando alguém precisava, que a mulher estava precisando para descansar, para dar luz, era meu pai que ia buscar. E quando chovia, o carro não andava, porque a lama, o barro, aí ele gostava daqueles cavalos grandes, aqueles cavalos esquipador, tinha aquele viajeiro. Aí ele pegava o cavalo e ia lá buscar amanhã, levava na casa daquela família,
E lá fala descansar. Quando a mulher descansava, mandava um recado, ele ia lá, pegava manhã, colocava na garupa do cavalo e levava lá. E ele dizia: isso aqui é uma obra de caridade. Nós precisamos ter caridade. Precisamos fazer alguma coisa. Eu creio que foi por isso que Deus teve misericórdia e libertou ele do alcoolismo. Que quando ele caiu no alcoolismo, foi 18 anos no alcoolismo. E aí ele não fez mais nada disso, porque não tinha mais condições, se jogou. E aí se desesperou, tentou suicídio, foi muita coisa. Mas Deus teve misericórdia dele, que salvou a alma dele, libertou ele. E ele ainda viveu 20 anos e 10 meses fora do alcoolismo para a glória e a honra do Senhor Jesus. Querendo ou não, você carrega os traços de alguém na sua casa. Então dentro da gente ficou isso, que a gente precisa somar. Que a gente precisa somar. Então ele dizia: se você for numa estrada de bicicleta e alguém tiver doente, você abre mão. Nessa hora você não tem que ver que a bicicleta é sua. Dá a bicicleta para a pessoa se socorrer, e você vai a pé, porque na hora da dificuldade não tem que dizer: essa bicicleta é minha, eu que vou montado. Você abre mão, porque a obra de caridade ela precisa falar mais alto em nossas vidas. Eu quero criar com isso. Quando eu vim para a igreja, para o Evangelho de Jesus, aí às vezes eu ficava questionando. Eu trabalhava com quase 180 tarefas de feijão, plantava muita roça, tinha trator. Aí eu olhei, quando eu vi a necessidade, aquela sede de poder ajudar, eu abri mão, disse: eu vou plantar agora 60 tarefas de feijão, tinha trator e tal, mas eu vou plantar só isso aqui, porque eu preciso ter mais tempo para me ajudar alguém. Então aí a gente começou, na hora que os irmãos for para o mutirão, a gente ter tempo para ir. Quando for para construir uma igreja, eu poder ir lá trabalhar voluntário. Então isso fica na nossa mente, na nossa cultura, porque fomos formados assim. Então assim foi nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando eu aceitei Jesus, eu disse: mas e a igreja? Mas e a igreja? Nós como igreja estamos somando para ver dias melhores na vida das pessoas, ou nós estamos só achando para nós está bom que os outros se lasquem para lá, que os outros se danem para lá? Se eu pensar assim, posso descartar a ideia de ir morar no céu. Só vai morar no céu quem amar o próximo como a si mesmo. É assim a Bíblia ensina. Do contrário, você está se enganando, eu estou me enganando, e a gente não vai herdar o céu. E eu via isso dentro da igreja. Eu via aqueles obreiros muito falsos. Eu sou muito crítico, eu sou muito polêmico. Eu sou polêmico comigo mesmo. E eu via muitos obreiros. No dia que um rico aceitava Jesus na igreja, era um barulho de glória a Deus e aleluia, línguas estranhas, que parecia que o céu baixou ali. No dia que um pobre aceitava Jesus, no outro dia eu já vi um obreiro já nos bastidores dizer: rapaz, aquela pessoa aceitou Jesus, tudo bem, mas que Deus é que tem misericórdia, porque aquela pessoa ali vai precisar demais da igreja. E disse que é pidão. Não fez aquele barulho que fez no dia que o rico aceitou Jesus. Então chama-se obreiros bajuladores, obreiros puxa-saco. Engrandecido ao nome do Senhor. Nós pastoreamos uma igreja que pegamos um irmão que era depressivo, que vivia isolado, com medo de gente, e conseguimos ajudar ele. E Deus prosperou ele, tirou ele da depressão, tirou ele disso, daquilo, e Deus levou ele a ser o maior dizimista daquela igreja, para a glória e honra do nome de Jesus. Então, do mesmo jeito que eu sinto a alegria que eu sinto quando um rico aceita Jesus, eu tenho que sentir
quando um pobre aceita Jesus. Ou então descartamos a ideia de ir para o céu. Descartamos a ideia de ir para o céu. Do mesmo jeito que eu abraço o rico, eu tenho que ter o mesmo amor, louvado seja Deus, de abraçar um pobre. Ou então descarto a ideia de ir para o céu. Essa palavra está falando com você que está aqui, com você que está na sua casa e me assistindo. Ou eu me corrijo, ou eu, você entendeu, coloco um prumo na minha vida, ou descarto a ideia de ir para o céu. Engrandecido ao nome de Jesus. Nós hoje, pela misericórdia do Senhor, eu mais vinha, temos uma base de pessoas que nos ajudam na obra do Senhor. E a maioria dessas pessoas são pessoas que nós tiramos da droga, que nós tiramos do crack, que ninguém dava mais nada por essas pessoas. E Jesus tirou. Então eu preciso entender que por mais que o cara está no fundo do poço, ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Ei, grave isso aqui. Eu estou acreditando, eu até falei ali na reunião com o pessoal, os organizadores do nosso festival, que será no próximo sábado. Eu disse, eu estou acreditando que Deus vai dar 100 mil reais, mais de 100 mil reais nesse festival, porque os cabas lá no centro, eles estão orando e orando forte. Hoje já estava querendo começar a cavar o buraco da piscina, porque eu disse, se dá mais de 100 mil nesse festival, nós vamos fazer uma piscina para vocês tomar banho. Nós vamos fazer uma mini piscina lá, e em nome de Jesus vocês vão ter água para vocês pular ali dentro, que estiver fazendo calor, tomar um banho, se divertir. Louvado seja Deus, que aí também ajuda na recuperação da pessoa. Depois na frente tem uma quadra para eles chutar uma bola, para eles correr ali, tudo isso ajuda. E aí eles estão orando de madrugada, alguns vizinhos lá já me passou, que só escuta o barulho lá, pedindo Jesus para dar mais de 100 mil, porque a nossa meta é 88 mil. A nossa meta é 88 mil. Mas eu falei para eles, nós só vamos fazer essa piscina aí se dá mais de 100 mil. Se dá mais de 100 mil o festival, aí a gente faz a piscina. Louvado seja Deus, tira uns 12, 15 mil e cava um buraco, nós mesmos cava, não vamos pagar mão de obra, nós mesmos faz. Louvado seja Deus, então dá para fazer lá um buraco lá, e aí você entendeu, reveste, coloca lá um azulejo e tal, e aí dá para tomar banho tranquilo em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então por que eu estou acreditando que vai dar mais de 100 mil? Porque Deus, ele tem um grande amor por essas pessoas que tiveram a coragem de sair da droga e dizer, eu vou me recuperar. Quando acontece um milagre aqui na igreja, aconteceu 2. Então parece que Deus até fica mais do lado deles do que do nosso lado. Mas não é isso. É porque Deus fica mais do lado daqueles que precisam mais, daqueles que necessitam mais. Não é assim o pai e a mãe? O pai e a mãe ficam do lado e dá mais apoio para aquele que necessita mais, o filho que necessita mais. Então isso Deus também é do mesmo jeito. Então não importa a situação que eles caíram, não importa a vida que eles caíram, mas a Bíblia diz que Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Não importa a natureza do pecado, Deus, ele continua amando o pecador, independente do que o pecador anda fazendo, anda pecando. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Então por isso que Deus trabalha em prol do pecador, para ver o pecador se arrepender, ver o pecador mudar de vida e ver o pecador ser uma grande pessoa na terra. É o propósito de Deus. Então eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso. Sou muito sincero.
Nunca enganei ninguém na vida, nem mesmo uma namorada, nunca enganei. Se eu estivesse gostando da menina, eu dizia, estou gostando. Se não estivesse gostando, não estou gostando. E muitos colegas ficavam com a mulher, engravidavam a mulher, depois saía fora. Eu brigava, eu discutia com eles. Você é um falso, tu é um miserável. Como é que tu faz uma coisa dessa com uma pessoa? Ah, mas se eu não falar que gosto dela e que BBB, que vou casar, não fica comigo. Eu disse, por que não falta uma namoradinha do meu lado? Porque naquele tempo eu era gatinho, viu? Naquele tempo eu era uva, era todo esticadinho, era todo esbelto. Hoje é que só estou aquele abacaxi velho. Está todo enxinhado, o negócio está feio. Mas graças a Deus que Deus não deixa a Juvinha ver essa figura. E Juvinha continua embutida com ele. A bicha gosta dele. Se eu entrar dentro do buraco que tapou, ela entra mais ele. Certo? Então, mas nunca enganei ninguém. Nunca enganei. Bendito ao nome do Senhor. Então, para que você viver enganando? Isso não vale a pena. Porque um dia as coisas chegam, a conta chega, e na hora de Deus as coisas acontecem. Então, até mesmo quando eu não era crente, que eu fiquei descrente até 26 anos de idade, daí para cá aceitamos Jesus, louvado seja Deus, mas não tenho consciência pesada que já enganei, até no negócio, nunca enganei ninguém. Vou vender um carro para a pessoa, como é que está o carro? Não sei não, tu olha. A única coisa que eu tenho o dever de garantir de carro é documento. E documento eu tenho que garantir. Agora você olha o carro, se você pegar esse carro e ali fora ele fundir o motor, trancar o motor, tu se lasca para lá, não volta para cá não. Antes de dar o fica, leva no mecânico, vê se você agrada, anda com o carro e experimenta o carro. Mas na hora que você dá o fica, você entendeu? Agora você tem que me pagar, porque o homem tem que honrar a palavra. E eu não garanto não. Nem quem fabricou um carro está garantindo mais, nem quem fabricou uma moto está garantindo mais, eu vou garantir. Não, isso quando você vê esses vendedores de carro e ficar garantindo carro, o motor está 0 bala, está chiando, é mentiroso, é enganador, não está chiando coisa nenhuma. Então não engane ninguém, porque um dia a conta vai chegar, e quando a conta chegar, a bicha dói. Então Deus ele ama. Deus ele ama e ele quer ver a gente amar também. Fico triste quando eu vejo pastores jogando os pés no usuário de droga. A maioria dos pastores já tem em mente que a ciência conquistou eles, que drogado para sempre, alcoólatra para sempre. Muitos pastores já defendem essa tese. Mas esses pastores estão perdidos no tempo, porque a Bíblia Sagrada diz diferente. Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não disse isso a respeito de uma mentira, Jesus não disse isso a respeito de uma prostituição, Jesus ele disse a respeito de pecado, louvado seja Deus. E para Jesus tanto faz um pecadão como um pecadinho. Se entregar a vida ao Senhor Jesus, ele tem o poder de tirar das mãos de Satanás e fazer dessa pessoa uma nova criatura. Mas infelizmente a maioria dos líderes já cederam à ciência. Não sou contra a ciência, sou contra o erro que a ciência comete. E todo erro que a ciência cometer perante a palavra de Deus, vou discordar e dizer: a ciência diz assim, mas a palavra do meu Deus diz assim. E botando ciência e palavra de Deus, eu tenho que me aderir, eu tenho que me associar. É a palavra do Senhor nosso Deus. Eu tenho que me aderir à palavra de Deus. Não continuo acreditando que Deus é fiel e que Deus salva, que Deus liberta, que Deus transforma. Hoje eu estive lá na casa do vovô com alguns irmãos e mostrando para eles
o trabalho da igreja, e eu falei para ele: vê como a gente se sente bem aqui, sente uma paz aí dentro. Eu disse: aí esses velhos já está com o pé na cova, porque a Bíblia diz: depois dos 70 é só enfado e canseira. Mas muitos aí não conheciam Jesus, vieram para aqui, através dos cultos aqui dentro, conheceram Jesus, batizou, toma a Santa Ceia, e estamos ajudando aqui os idosos a permanecer na presença de Jesus. O corpo não tem muito o que fazer mais não, porque minha mãe disse, minha mãe está certinha, defende minha mãe. Minha mãe disse que até os 40 a gente vai subindo assim, ó, que o ser humano vai subindo. Chega lá nos 40, olha, lá por 90, sem dentro da sepultura. E vai dizer que minha mãe está errada. É o curso da vida. E eu preciso respeitar, mesmo doendo, mas eu tenho que aceitar o curso da vida. Porque quando a gente aceita, a gente sofre menos. Então aqueles velhos já estão 80 anos, 85 anos, mas ali aceitaram Jesus, ali desceram as águas, ali estão tomando a Santa Ceia. E quando eu chego, que eu vejo aqueles idosos, a maior alegria que bate em mim, eles estão bem cuidados, cheirosinhos. Fico vendo eles ali bem cuidados. Eu fico numa alegria de ver o idoso limpo, tomou banho na hora certa, cheirando, com a barriga cheia, tomou remédio na hora certa. Tem pessoas para ficar com eles durante o dia, tem pessoas para ficar com eles durante a noite. Aquilo ali é uma alegria para mim. Então eu falei para os irmãos: isso aqui é uma obra que custa dinheiro, é uma obra que custa sofrimento, custa responsabilidade, problemas com isso, com aquilo, mas vale a pena, porque a gente está lutando pela salvação de um idoso. Ele não consegue mais vir à igreja porque as pernas já estão devagar, mas a igreja está fazendo alguma coisa para ajudar ele a chegar aos pés do Senhor. E chegou, e batizou, e está ceiando, e está se preparando para o mundo vindouro que aguarda todos nós. Não é o trabalho da igreja. Eu não acredito só naquela coisa de pregar. Prega a palavra de Deus ali na frente de uma casa e ganha uma alma. E prega a palavra de Deus lá dentro do centro de recuperação e ganha uma alma. E prega a palavra de Deus lá dentro de uma casa do idoso e ganha uma alma. E prega indiretamente a palavra de Deus lá na escola e ganha mais uma alma. Amanhã mesmo vou fazer uma viagem lá para o município de Bitiara para ir visitar a família do irmão Nilson, almoçar com eles e falar do grande amor de Deus e da obra que Deus fez na vida do irmão Nilson e tentar levar a família dele a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então olha aí o centro, aonde está indo. Então no sábado nós vamos estar na praça. Ah, pastor, mas é um culto que parece até um culto irreverente. Não é um culto irreverente. Irreverência é quando nós não explicamos as coisas. Aqui nós não aceitamos. Daqui a pouco vai vender lanche. Mas você quer ver eu acabar com essa barraca aí? É eu sonhar que enquanto eu estou ministrando, os irmãos da barraca vendem um lanche para ver. Se eu sonhar com um negócio desse, eu acabo com essa barraca. E o dinheiro, pastor, meu filho, eu não dependo exclusivamente de uma barraca dessa para continuar o ministério. Eu dependo de Deus. Eu não boto isso na cabeça. Não, se parar aquela barraca, vai parar não sei o quê. Não, se o irmão parar de contribuir, não sei o quê. Cara, irmão, no meu ministério não tem isso não. No meu ministério eu dependo exclusivamente de Deus. E quando Deus age no meu ministério, aí Ele toca em A, toca em B, para me abençoar e acabou.
Então não se sente o tal no meu ministério, que nem eu me sinto o tal. E não vem para cá se sentir o tal não, que eu te podo com si mesmo e diz, ó, mas eu contribuí, eu fazia tal coisa que gerava 2.000 por mês. E aí Deus tira você da minha vida e coloca um para gerar 3. Ninguém é insubstituível diante de Deus. Eu quero as coisas certas. Então no culto aqui não é permitido. Agora lá no dia do festival, não tem como a gente deixar para vender tudo depois do culto, porque muitos querem ir embora, e depois do culto não tem como a gente vender. Então a gente tem que começar a vender por lanche as coisas. 6 horas da tarde já é para ter espetinho pronto, tudo a barraca funcionando, e 10 horas a gente encerrar. Então não tem como para deixar para vender depois. Então não é permitido. Pode ir comprando roupa e ouvindo louvor, pode estar caminhando, pode estar indo comprar uma coisa e comer, um salgado, não sei o que, lá é liberado. Mas isso não é irreverência. Isso é uma coisa que a gente ensina por qual motivo a gente está fazendo daquele jeito. E se Deus não estivesse aprovando, nós não estaríamos na véspera do 7º festival e cada um dá mais do que o outro, dá mais dinheiro que o outro. Então, se não fosse da vontade de Deus, o trem estava caindo. Então, por que o trem está subindo? Porque Deus está no controle e porque o Senhor está aprovando. Bendito ao nome do Senhor. E eu te mostrarei se Deus é Deus ou não é. Louvado seja Deus, te mostrarei se vai entrar 88.000 ou não. Domingo à noite eu leio o relatório aqui para a glória e honra do nome de Jesus. Cada meta que eu passei para cada departamento, primeiro eu orei a Deus, Senhor, dos bilhetes eu quero 50.000. O Senhor falou no meu coração, pede 50. Lá os patrocínios, o Senhor disse, pede 16.000. E sempre a gente vai aumentando a meta. E nós estamos batendo a meta. Lá de Jean dos espetinhos tem que dar 6.000, senão eles têm que pagar do bolso deles. E assim os outros também. As roupas tem que dar 8.000. O lanche tem que dar 8.000. Bolo, salgado, pudim. E eu ainda fico pedindo um pouco para caminhar. E qualquer coisa dá uns pulinhos assim, que é para encarcar mesmo a comida, que é para fazer digestão logo. Se precisar de banheiro, lá tem. Se precisar cagar, se precisar mijar, lá tem banheiro. Pode pular e pode, sabe? Aí que é para a comida descer e caber mais para tu gastar mais dinheiro. Mas vai dar. Esse trabalho do centro de recuperação já está na cabeça do povo, da nossa cidade, do município e de outras cidades. Quando chega lá no mês de julho, agosto, a gente encontra pessoas, cadê aquele movimento? Não vai passar lá no comércio, não vai. Nós estamos esperando só acabar aquele dinheiro e a gente faz mas vai passar. Então a gente vai fazendo uma base. Louvado seja Deus, é 150 patrocinador. Daqui a pouco a gente está com 200. Daqui a pouco a gente está com 230 patrocinadores. E assim vai. E com isso, louvado seja Deus, as pessoas sabem para que nós estamos pedindo aquela ajuda. Convidando os descrentes para ir lá comprar roupa, convidando crentes para ir comprar roupa, convidando pessoas para doar roupa, sapato, até aquela panela que você comprou que está lá, certo? Se o armário está cheio demais de panela, vai ter até panela vendendo, vai vender panela lá, vai vender um monte de coisa. Aquela bicicleta que você comprou que está lá encostada, leva, você entendeu, chega lá e lá qualquer coisa é do Pix ou então no cartão, a gente ajeita as coisas. Então isso as pessoas vão ver. E outra, isso é uma forma de evangelizar as pessoas e também de ajudar, porque eu falei que eu só quero se for a melhor muda de roupa, porque vou doar a melhor muda, o melhor sapato. Gilvinho vai doar a melhor roupa e o melhor sapato.
e eu só quero coisa boa lá. Por quê? Porque nós estamos mostrando para o mundo que nossa igreja ela tem uma união, que a nossa igreja ela tem uma força, que tudo que ela bota para fazer, ela faz para a glória e honra do nome de Jesus. E com isso vai suprindo as pessoas. Muita gente deixa para comprar roupa porque vai ter roupa barata e roupa boa. E aí muitos compram roupa à vontade, com 100 reais você compra um monte de roupa. E com isso o Evangelho de Jesus, para que isso aí? Esses crentes fazem isso para quê? É para ajudar a manter o centro de recuperação água. Lá acolhe as pessoas, os dependentes químicos, e lá ajuda, não cobra um centavo deles, não cobra da família, não tem convênio com o Estado. E lá a gente sobrevive desse jeito, recebendo ajuda de um lado e do outro. Então, quando nós falamos que aquele festival é para ajudar o centro de recuperação Águia, isso acaba evangelizando as pessoas, acaba tocando nas pessoas. Semana passada eu estive lá com o prefeito, e ele lá falando, e disse: rapaz, e lá vai dar quanto? Eu disse: 88 mil. E ele disse: rapaz, eu estou falando para um povo aqui, os católicos, que eles têm que fazer igual o senhor. Eu disse: é para nunca eu precisar chegar aqui pedindo um saquinho de cimento ou caçamba de areia. Mas o senhor já ajudou, cedeu a praça, o som, já contribuiu. O senhor vem contribuindo todo mês para ajudar o centro de recuperação. Se o senhor nunca fizer mais nada, eu sempre vou defender o senhor e dizer: o senhor me ajudou. Mas se o senhor puder, vai lá com a sua esposa, com Giovana, vai lá comer uns espetinhos, gastar aquele dinheirão, vai lá gastar um dinheirinho, sabe? Se ganhar uns 2 quilos, depois durante a semana derruba esses 2 quilos numa cadeira, correndo aqui, uma esteira, e não tem nada não, sabe? Então vai lá. E ele diz: vou fazer de tudo para estar lá. Louvado seja o nome de Jesus. Então isso vai evangelizando, isso vai tocando no coração, porque na mente das pessoas, as pessoas tinham que igreja era só para pedir dinheiro, que a igreja era só para pedir dinheiro. E nós estamos provando que nossa igreja ela pede dinheiro mesmo, mas a nossa igreja também faz. A nossa igreja ela pede dinheiro, mas ela também faz. Então aquele centro de recuperação é uma coisa tão forte que você que não acompanha, você não vê nada não. Esses crentes prestalhados que não acompanham o andamento do centro não vê nada não. Mas gente que está ali, semana passada nós a prateleira já estava bem baixa, já estava vazia. E aí rapaz, chegou o pessoal. Eu nunca gostei de dar uma cesta. Eu não vou dar uma cesta, só uns 5 quilos aqui, aquela coisinha. Não, tem que ser um saco de 60 quilos amarrado pela boca. E aí chegou 3 pedidos de ajuda. E eu disse: Jesus, eu preciso ajudar. Olhei para a prateleira e disse: Senhor, vai ficar bem pouquinho. Eu disse: mas não tem problema não, Jesus, nós vamos socorrer essas famílias. E aí o festival é a semana que vem. Daqui até lá nós compramos fiado se precisar. E o festival está aí, nós paga. Rapaz, falei para Jesus só no coração: eu tenho que ajudar Jesus. E lá é um negócio muito forte. Quanto mais a gente ajuda, mais a gente ajuda a recebe. Aí ajudando, falei: me ajuda aqui, Nilson, me ajuda aqui, irmão Negro, que trabalha na cozinha, irmão Negro que trabalha na cozinha. E nós fizemos. E eu descansei. Quando foi de tardezinha que eu cheguei, o irmão Negro disse: pastor, olha aqui, a ação social mandou. O Antonelli mandou aqui, olha o monte de coisa. Quando eu cheguei lá, estava aquele monte de coisa. Os velhos de caixa de óleo, um monte de coisa. E quando eu fui no outro dia, a gente ora, né? Ora para abençoar. Aí aqui coloca nas prateleiras. Aí quando foi no outro dia que eu cheguei lá, desacorou e eles arrumaram lá. Cheguei lá, estava as prateleiras, tudo cheio para a glória de Deus. Tem arroz lá para comer uns 4 meses, 5 meses. E eu olhei e falei: Jesus, como o Senhor é bom.
Como o Senhor é maravilhoso. Quando tu quer ver milagre de verdade mesmo, acompanha o andamento do céu de recuperação que tu vai ver milagre. Agora, se tu não acompanhar, tu fica aí achando que é uma coisinha. E não é uma coisinha. É um lugar onde Deus manifesta a presença dele. Lá Deus cura mais do que aqui na igreja. Lá Deus faz mais milagre do que aqui. Por quê, pastor? Porque a necessidade é maior. É por isso. Engrandecido ao nome do Senhor. Então isso que nós vamos fazer. Sábado, nós falei para os meninos ali, para o pessoal, as meninas, o pessoal dos organizadores. Eu disse outra coisa, daqui até sexta-feira, faça uma reunião com as pessoas que vão te ajudar na tua área. E diz para esse povo que eu não quero pessimista lá. Eu não quero pessimista. Pessimista tem que sair do meu grupo. E se você é pessimista, é até bom que tu saia até da igreja. Vá para uma igreja que é pessimista, vai acompanhar um pastor que só pensa negativo. É com esse pastor que você tem que andar. Então não fica andando comigo não. Louvado seja Deus. E eu disse para o pessoal, não aceita ninguém vir para cá com pessimismo. Porque quando vem, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Ah, não sei o quê. Isso aí é uma laranja podre na nossa caixa. E vai apodrecer as outras laranjas. Tem que falar a mesma língua. E tem que falar a minha língua, o que eu quero. Tem que defender minha ideologia. Senão eu não quero no grupo. Afasta. Pode sumir do grupo. Que Deus vai colocar gente lá otimista, aqueles que acreditam que quando deu essa meta, 88 mil, foi o Senhor que deu. Isso aqui não foi coisa da minha cabeça. Então, se o Senhor deu, tu vai ver se vai cumprir ou não. E Deus já cumpriu umas 6 vezes aí, 6 festivais. Todos Deus cumpriu a meta, mas você ainda encontra aqueles pessimistas. Então esses pessimistas ou vira otimista ou sai do seu grupo. Falei para eles ali, pega duro, porque eu tenho que ir selecionando o meu grupo. Eu tenho que ir selecionando aquelas pessoas que vê o milagre e acredita, que viu uma vez, não precisa ver mais 10 para acreditar. Viu uma vez, já acredita e no próximo vai dar certo. No outro festival chegou um obreiro, pensa nos obreiros, tem uns que é pessimista, tem uns que só pensam negativo, tudo dele não vai dar certo. Será? Pastor, será que no dia não vai estar chovendo? Em outras palavras, eu sou pessimista, se não vir muita gente não vai dar. Pode estar estiado, pode estar de chuva, vai dar. Eu não dependo de estar estiado ou de chuva para dar a meta. Se Deus falou, Ele vai cumprir, Ele vai fazer acontecer do jeito que Ele falou, porque Ele é poderoso para isso. Aí eu cheguei no festival, irmão, pastor, tem pouca gente, né, pastor? Irmão, tem pouca gente. Ele já queria linha para entrar no negócio da meta. Ele disse, tem pouca gente, mas a meta vai cumprir mesmo. A meta vai cumprir, meu irmão. Quando o Gideão foi para a guerra, Deus falou para ele, tu está com muita gente aí na tua companhia, mas um bocado de laranja podre. Em outras palavras, Deus falou isso, manda o povo descer a água, descer lá na fonte. Aquele que baixar a boca e beber gude, esse aí não presta não, porque esse aí não é vigilante não. Agora aquele que, olha, enfiar a mão na água, pegar a água, colocar uma bebê, dar uma olhada para ver se os inimigos não vêm, é esse aí que eu quero. Tu vai selecionando, Gideão. Gideão foi selecionando. Dessa multidão de gente só ficou 300 que prestavam para a guerra. Deus disse, vai com esses 300. E ele com 300 homens venceu mais exército muito grande. Então eu não dependo de quantidade, eu dependo de qualidade. De pessoas que falam a mesma língua, de pessoas que são otimistas e de pessoas que estão querendo ver o nome de Jesus ser exaltado. Então nós oramos, jejuamos e estamos pedindo ao Senhor, pedindo a Deus, honra, Senhor, porque é para a glória e honra do teu santo nome. Isso não é para a glória de igreja, isso não é para a glória de pastor, isso é para a glória do nome de Jesus. É para ver o nome do Senhor Jesus. E falei para o pessoal dos departamentos, depois que passar, vocês têm um dever
e está divulgando, batendo palma, gargantando e dizendo: o Senhor nos honrou. O Senhor nos honrou. Que é para as pessoas que não conhecem Deus serem impactadas pelo poder de Deus, pelo agir de Deus, e que venham se converter em nome de Jesus. 9h05, eu encerro. Essa aqui é a saideira. Mas não é cachaça não, viu, Caixaria? É a saideira. Cheguei em Brejinho um dia, a pastoria lá, a igreja falida, a igreja endividada, 12 crentes dentro da igreja, a igreja sem carro. E eu olhei para um canto, olhei para outro, e um dia eu falei: Senhor, como é que eu preciso de um carro? E o Senhor disse: eu vou te dar um carro, vou te dar um F1000. E eu disse: Senhor, o Senhor vai me dar? Eu disse: vou, fala para o ministério, pede a autorização a ele para tu fazer um negócio. Reuni o ministério. Eu disse: eu quero que vocês liberem para eu comprar um carro para a igreja. Vou colocar o carro em nome da igreja, tudo da igreja. Pastor, mas nós vamos pagar com o quê? O Senhor disse que vai me mostrar. O Senhor disse que vai me dizer como é que nós vamos pagar isso. Naquele tempo, 30 mil reais um F1000 era dinheiro demais. Mas aí eu disse: fique tranquilo, eu estou assumindo a responsabilidade de pagar. Só quero que vocês me autorizem, que eu preciso da bênção de vocês para eu fazer isso aqui. Eu não quero fazer nada para brigar com o ministério, deixar o ministério contrariado. Vocês têm que dar a paz de tudo. Pois está bom, pastor, senhor. Aí veio um mestre e disse: pastor, essa região aqui o cara tem que mamar de onça para viver, o senhor. Eu disse: irmão, o ministério já aprovou, Deus falou, e pode deixar que nós vamos pagar esse trem. E se não entrar o dinheiro, pode ficar tranquilo que eu vendo alguma coisa que eu tenho, uma roça, um carro, uma propriedade, um caminhão, mas que eu vou pagar, vou. Não vou deixar a igreja envergonhada, não. Ah, tá bom, pastor, me desculpe, porque tem umas pragas que vêm para perto da gente, só para querer espraguejar a gente, só para querer pensar negativo, só para querer tirar você do foco. Eu disse: pode ficar tranquilo, meu irmão, que Deus é tremendo. Aí eu falei: Senhor, eu vou pagar como, Senhor? O Senhor disse: na manga. No mês de agosto lá começa a manga. Aí eu pegava a manga lá na roça dos irmãos, eles me davam de graça. E eu pegava e ia vender aqui em São Soares. Cadê Adãozinho? Adãozinho passou noites, mas eu lá, na rua, onde eu morava lá em São Soares, de quarta para quinta. 4 horas da manhã eu saía vendendo nas barracas, para aqueles donos de barraca, para outros que vão pegar verdura, que é a primeira feira da semana. E aí, rapaz, nós vendia, e eu ia lá para Umburana, pegava cebola, tomate na roça dos irmãos, botei uma barraca de verdura lá em Brejinho, sexta e sábado funcionava a barraca, e eu pedi os irmãos na zona rural da cidade para comprar as verduras na nossa mão, para ajudar a pagar F1000. E quando era na segunda-feira cedo, eu desci ali para depois de Bom Jesus de Galapa, lá num projeto de bananas, fazenda grande de banana, e disse: aí só compra quem fazer o cadastro. E o Senhor disse: entra na fazenda. E eu entrei sem nenhum centavo. O Senhor disse: entra na fazenda. Isso aí só compra se tiver cadastro no CNPJ. E eu fui entrando. Cheguei lá eles falam lote, numa fazenda. Parei, olhei para o homem. Deus disse: ele é crente, dá a paz do Senhor para ele. E eu disse: Pai do Senhor, meu irmão. Eu disse: Pai do Senhor, quem é o Senhor? Eu disse: eu sou o pastor Aguinovão, pastor presidente da Assembleia de Deus Missão, na cidade de Oliveiras do Brejinho. Aí ele olhou para mim e já começou a chorar. Ele disse: eu congrego com o pastor Juvenal. O pastor Juvenal pastoreava aqui em São Soares. E quando ele estava indo com a mudança para Bom Jesus de Galapa, o carro quebrou lá em Brejinho, o caminhão. Fui eu que dei socorro, preparei mecânico, fui atrás mecânico, peça. O pastor presidente me ligou para eu tomar essas providências. E eu disse: ele fala de mim. Ele já falou do Senhor para nós na igreja. Eu sou o pastor Aguinovão. E qual é a sua? O senhor está aqui fazendo o que assim? Eu contei o projeto, estou devendo esse carro.
eu preciso pagar. E vim aqui ver se eu consigo comprar umas bananas. Mas barato, sabe por quê? Eu preciso mandar para o Pará essas bananas para vender lá, que lá é caro. E aí tem um caminhão, viaja para lá. Então, ele olhou para mim, começou a chorar e disse: quando o senhor, antes do senhor chegar aqui meia hora, o Senhor falou para mim: está chegando o meu servo, e atende ele bem. Ei, você não acredita mais nessas coisas, né? Porque tu já está desviado, e desviado mil vezes, e tu já está no caminho do inferno. Quem não acredita em milagre já está no caminho do inferno. Mas eu estou no caminho do céu, porque eu ainda acredito em milagre, que Deus é o mesmo. Ontem, hoje será eternamente Deus. Ele disse: Deus falou para mim que é para mim te ajudar. Eu disse: como é que é, moço? Quanto é que vai ser a carga de banana? Ele disse: 4 horas da tarde o senhor chega aqui e eu vou carregar seu carro de graça. Lá eles exportam para outros países, e as últimas 3 pencas do caixa eles chamam de reba, eles não caixotam. Ele disse: Deus falou para mim, a reba lá é maior do que as bananas, bem maior do que as bananas aqui, aquelas primeiras aqui, a reba lá, tudo coisa adubado dentro da tecnologia, uma coisa de primeiro mundo, lá irrigado pelo rio corrente. E aí, rapaz, depois está bom, 4 horas eu cheguei, nós carregamos o carro, saímos de lá já umas 6 horas da tarde, viemos para Ibotirama, esperamos o menino até o dia amanhecer, passamos a noite lá no posto Nova Olinda em Ibotirama, esperamos o menino chegar no caminhão, colocava a banana em cima do caminhão e ele levava. Com 6 meses nós conseguimos pagar o carro para a glória de Jesus. Então é bom quando você acredita em milagre e vê Deus agindo. Deus, Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus que abençoa. E Deus tem me ajudado tanto, Deus tem me prosperado tanto, Deus tem abençoado meus filhos tanto. E eu só tenho mesmo que viver agradecendo ao Senhor. Agora, ou você acredita em milagre, ou eu vou te quebrar no pau. Ou você acredita em milagre, eu vou te estar dando chicotada todo dia. Louvado seja o nome do Senhor. Ou você acredita em milagre, eu vou estar te batendo todo dia. Todo dia eu vou estar te quebrando. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus que faz milagre e que faz o impossível acontecer. Então não parece uma coisa impossível. Quando eu falei para esse pastor lá de Santa Catarina, que me visitou a semana passada, de 88 mil uma meta, ele disse: pastor, lá uma igreja numa região pobre como essa aqui, difícil, e lá em Santa Catarina nós moramos numa cidade riquíssima, mas quando fala na igreja uma ajuda para a missão, é R$5 para a missão, que dá por mês. Eu disse: a ofertinha de R$5, aqui até as crianças da nossa igreja contribuem com mais R$10, R$15 por mês. E eu fiz uma reunião essa semana, pastor, e falei para os senhores que R$70 de 3 em 3 meses é pouco demais, que agora eu quero 100. É 100. Quem quiser entrar no grupo é 100. Quem não quiser, que fique para lá com sua mesquinhez, certo? Com a sua usura desgraçada, e fica com o teu dinheiro para te ajudar a se desgraçar lá na frente, porque Deus, Ele quer vidas contribuindo para a missão. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos fazendo um trabalho missionário e temos que avançar para a glória e honra de Jesus. Ajudamos os 8 missionários e precisamos colocar mais 3 lá no município de Barra do Mendes a partir de fevereiro, em nome do Senhor Jesus. E eu preciso de dinheiro para manter esses missionários. Não, mas tem que ir por amor. Então por que tu não vai? Por que tu não vai? Valoriza o missionário. Levanta o chapéu para quem está deixando sua casa, seu lugar, e para poder fazer missão. Valoriza e agradeça a Deus pela vida daquele missionário. Choricanta, labachura, valoriza. Porque alguém que abriu mão de faculdade, abriu mão disso, daquilo, de comércio, abriu mão de um monte de coisa para viver envolvido com a obra de Deus, só uma chamada. Porque eu estou na obra de Deus por chamada. Porque se fosse por dinheiro, eu preferia ficar onde eu estava, que eu ganhava mais do que eu ganho com a igreja. Mas abrimos mão para viver essa vida, porque temos uma chamada do Senhor na nossa vida. Então valoriza quem
obedeceu a chamada, e quem está no campo missionário ganhando um salário mínimo, ainda tem mais muita coisa, mas ele abriu mão e ele não pode fazer outra coisa, ele não pode abrir uma empresa e ele fica preso ali. Então precisamos valorizar missionários, precisamos tirar o chapéu para missionário e dizer: Deus abençoe a vida dele, e o que puder fazer você tem que fazer. No meu ministério, ou você entra por essa porta, eu vou estar te quebrando todo dia. Lembrar as irmãs para doar lanche para o festival, doces e salgados. Irmã Mônica está pedindo, vê o que você pode fazer, vê o que você pode fazer. Aí não dá o nome, aí não diz se é um pudim, se é um bolo, e não vai para lá aqueles bolos vai seco, que quando a mulher tem talão, não, tem que ser bolo recheado. Não vai para lá aqueles trem vai seco. O bolo pode ser de fubá, pode, mas que tem que vir um recheiozinho. Nós estamos vendendo coisa para mostrar que nós somos um povo de mão aberta, que nós queremos o dinheiro do povo, mas queremos também ver o povo alegre, saciado com o que nós estamos vendendo. Não quero saber desse povo vai seco lá, não. Eu quero um trenzinho recheado, um trenzinho bonito e um trenzinho feito com mãos amorosas. Tem que fazer o bolo ou salgado, não sei o que, e fazer com amor. Se não, deixa teu trem lá, porque teu bolo que tu faz sem amor vai amaldiçoar nosso festival. Então eu quero que faça com amor, com as mãos alegres. Jesus, estou fazendo aqui para abençoar aquele lugar, aquele centro de recuperação, e é para a glória do teu santo nome, Jesus. Eu estou fazendo aqui com o coração voluntário. Eu quero gente perto de mim, é assim. Agora essas misérias, mão de vaca, são tudo da minha vida. Pastor, em toda a igreja que o Senhor passa é assim, é. E vê qual foi o campo que eu peguei, que em 3 anos ele não dobrou o número de crente, renda e patrimônio. Por isso que eu estou falando que eu quero ser presidente da convenção. Pastor Valdomiro é um homem de Deus. Votei nele desde a voto, desde a primeira vez que ele candidatou, que ele perdeu, que morava em Vitória, pastoreava a Vitória da Conquista, eu voto nele. E toda a vida eu votei no pastor Valdomiro, que admiro o trabalho dele, a organização dele. É um homem de Deus, a irmã Lute, respeito. Só que o pastor Valdomiro precisava botar a casa lá em ordem, algumas coisas, e ele não tem coragem de brigar, não. Ele é muito pacífico, ele é muito ético, e lá tem que ser um cara atrapalhado da cabeça e cabelo para mudar aquilo lá. Imagina só uma coisa aqui, vocês estão aí, está chegando o final do mundo. Já pensou aqui se vocês estivessem saindo do mercado e indo embora sem a bênção apostólica? Como é que eu ficaria aqui sem entrar? Espera, irmão. E lá quando está terminando nossas reuniões, eu e o pastor Valdomiro damos aviso para orar e dar a bênção apostólica, e pastor dando as costas, e ele indo embora, indo no meio, que o pastor os bichos comem demais. E aí o pastor Valdomiro: calma, gente, deixa eu dar a bênção apostólica, e o povo faltando com respeito. Aqui eu fico por aqui. E eu disse: se eu for, um dia eu falei lá, se um dia eu for presidente dessa casa, Valdomiro gritou que nas minhas costas: o sangue de Jesus tem poder. Se um dia eu for presidente dessa casa, pastor, tem aquele ganchão lá, aquele trem lá, aquele bração lá que filma tudo, sabe? Vocês veem lá na rede social, vê? Mas só grava até 10h30 da manhã. Eu disse: se eu for presidente dessa casa, eu vou botar isso aqui para gravar na hora dos avisos e das bênçãos apostólicas, que é para as igrejas ver lá no estado, no interior do estado, quem são os seus pastores aqui. Lá eles cobram a reverência da igreja, mas aqui são irreverentes. E se Deus me bota lá, eu corrijo isso aí, eu boto o gancho. Como é o nome daquilo lá, Wendel? Aquele trem que grava lá. Telão? Não, é um gancho assim, um bração, sabe? De ferro, grandão. Fica pegando tudo lá. Eu sei lá, um trem lá que grava e joga nas redes sociais. E eu disse: eu acertava, se eu for presidente dessa casa, só vi um bocado, o sangue de Jesus tem poder. Eu disse: pode falar o que quiser, mas se Deus marcou e eu chegar aqui, eu boto essa casa em ordem, em nome de Jesus. Nem que eu tenha que excluir um bocado. E se eu excluir, é estatutariamente, viu? Baseado no estatuto. Mas é assim mesmo. Deus abençoe vocês. Deus continue recompensando tu e tua família pelo teu esforço, pela tua vontade de ver Deus ser exaltado.
que Deus te recompense. Deus vai recompensar em cima daquilo que você é. Bora lá em nome de Jesus. Fica de pé, bora agradecer ao Senhor. Se tem alguém no nosso meio que ainda não é crente, que Deus tocou no coração e quer receber Jesus como Senhor e Salvador, eu te convido para vir aqui à frente. Tem alguém? Se você está do lado de uma pessoa amiga, chama essa pessoa. Chama essa pessoa para vir à frente. Se Deus tocou no seu coração, venha em nome de Jesus. Aqui tem uma criança. Pastor, mas é uma criança. É alma. É alma. E através dessa criança, Deus pode mudar a história da família. Oramos, querido Deus, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse tempo que passamos aqui. Peço ao Senhor que abençoe aquele festival, quebra todas as barreiras e empecilhos, porque estamos promovendo para ver o teu nome ser exaltado, e abençoe aquela casa que o Senhor sabe que precisa tanto, nem precisa te falar, porque todo dia o Senhor vê a necessidade. Eu te apresento essa vida que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Escreve o nome dela no livro da vida, perdoa os pecados e ajuda nessa caminhada para o céu. Peço ao Senhor que abençoe a tua igreja, visita cada um, Deus, segundo a necessidade, e dá-nos um retorno abençoado e um sono tranquilo. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém.